Quando nós olhamos o nosso cenário de incidência, nós verificamos que a tributação brasileira tem um viés muito diferente em relação aos países em que a tributação é mais evoluída, vamos dizer assim, mais moderna. O Brasil opta por ter uma grande incidência sobre circulação de bens e serviços, né, e opta por não tributar o lucro e o patrimônio. Tá? O patrimônio, naturalmente, é o que melhor representa a capacidade contributiva do cidadão, porque é a riqueza que ele manifesta. Por outro lado, o lucro é aquilo que efetivamente produziu. Né? E o Brasil, naturalmente, opta por não tributar o lucro, porque justamente ele é muito dependente de capital estrangeiro, e para atrair esse capital como forma de formar a sua economia, como forma de movimentar maior volume financeiro, ele acaba, vamos dizer o seguinte, não tributando o lucro, né? Acaba por distribuir o lucro sem tributação do imposto de renda, né? Que é justamente o que permitiu. Veja, eu não estou aqui dizendo para onerar circunstancialmente quem gera lucro, longe disso. Mas é que uma tributação moderna, ele opta por não tributar tanto a circulação de bens e serviços, porque por intermédio da circulação, o que você tem? A geração de riqueza. Quando você tributa demasiadamente a circulação de bens e serviços, você não tributa somente a circulação, você acaba sobretaxando a cadeia industrial, né? E acaba inibindo, inclusive, o próprio lucro, né? E sobre folha de salários nem se fala, né? Pela forma de tributação que é feita aí. Dentro desse universo de circulação de bens e serviços, é onde que nós entramos nos chamados tributos invisíveis, e que nós pagamos e não percebemos, porque ele está inserido, embutido no preço da mercadoria ou dos serviços, e o cidadão brasileiro, de forma geral, né, acaba pagando e não vendo. Por isso nós chamamos de tributos invisíveis, porque é uma tributação por dentro, né, ou seja, está embutido no preço da mercadoria e do serviço, e o cidadão acha que o produto muitas vezes está muito caro, né, quando na verdade uma generosa parcela daquele produto é tributação. O cidadão paga muitas vezes já porque teve a incidência direta sobre a folha de salário, paga porque já teve a tributação na circulação do bem, né? E às vezes paga quando consome novamente esse produto, né? E sem perceber acaba transferindo muito mais para o Estado. Então, quando nós falamos que a tributação brasileira representa 34%, 35% e que ela é generosamente elevada, na verdade, a nossa carga, de uma forma geral, ela aparentemente é leve, mas quando na verdade não é. E é neste ponto que as empresas devem tomar muito cuidado, porque ao compor os seus preços, né, ele não deve levar em consideração somente os seus custos, né, administrativos, custos operacionais. Os empresários, de uma forma geral, têm que tomar o máximo cuidado possível, porque precisa de alguém especializado justamente para compor essa tributação, seja de tributos que pertençam à União, tributos que pertençam ao Estado ou tributos que venham pertencer ao município. Aos estados e aos municípios são apenas dois impostos que incidem aí, né? Imposto sobre circulação de mercadorias, né? E prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e o próprio ISS. Mas o maior emaranhado de normas está na competência da União. Só que isso forma toda uma estrutura que somente quem for especializado nessa seara consegue entender quais são os tipos de tributos que em determinadas operações, seja a prestação de serviços, seja a parte industrial, seja a circulação de mercadorias, incide. Mas é importante ter ideia que neste universo dos tributos indiretos, que são as parcelas que são repassadas aos consumidores, tem que se ter presente, se for prestador de serviço, ISSQN, se for comercial, tem o ICMS, embora o imposto de renda e a CSLL, em tese, seja um tributo direto e quem pague seja justamente a pessoa que praticou o fato gerador, no caso o imposto de renda da pessoa jurídica, o lucro deveria ser a pessoa jurídica, mas sabe que por fórmulas matemáticas você consegue compor isso no preço. PIS, PASEP, COFINS, né, CSLL, CID, né, as contribuições sobre folha de salários também, né, que você tem que cuidar. Então, o empresário, ao compor isso, precisa ter um especialista do lado para fazer essa análise.